Também haverá uma atualização sobre outro caso no final deste vídeo. Este caso ocorre no Reino Unido e começa em 1993. Peter Bryan, de 23 anos, morava em East London. Ele trabalhava como assistente em uma loja de roupas em Chelsea. Durante seu tempo trabalhando na loja, ele se apaixonou pela filha do proprietário, uma mulher de 20 anos chamada Nisha Seth. Nisha era quem administrava a loja e frequentemente trabalhava com Peter, mas, em um de seus turnos, Peter foi pego roubando roupas. O dono da loja demitiu Peter de forma súbita. Havia também outro comportamento preocupante. Enquanto trabalhava, Peter às vezes falava consigo mesmo, em um idioma que parecia ser diferente, e nos meses antes de ser demitido, ele ocasionalmente mostrava sinais de agressão sem provocação. Nisha também contou à sua família que em uma ocasião ele até a agarrou de maneira inadequada. Em 18 de março de 1993, Peter voltou à sua loja de trabalho, segurando um martelo de garra. Ele havia vindo em busca de vingança por ter sido demitido. Dentro da loja, neste dia, estavam Nisha e seu irmão de 12 anos. Ele entrou na loja e acertou a cabeça do menino com um martelo, fazendo-o cair no chão. Peter então se dirigiu até Nisha, que estava ao telefone com sua amiga. Peter a agarrou e a puxou do telefone e começou um ataque violento. Ele a atingiu na cabeça várias vezes com um martelo de garra, afundando seu crânio. Peter atingiu Nisha com tamanha força que expôs o tecido cerebral dela. O irmão de Nisha levantou-se e viu a irmã no chão com cavidades profundas na cabeça. Ele correu da loja o mais rápido que pôde para buscar ajuda, mas Peter o viu e começou a persegui-lo, ainda empunhando o martelo. Peter perseguiu-o por algum tempo, mas não conseguiu alcançá-lo. E quando os transeuntes viram Peter perseguindo o menino com um martelo, eles intervieram e Peter fugiu da cena. A ambulância foi chamada e, tragicamente, Nisha foi declarada morta no local. O irmão mais novo de Nisha estava bem, mas precisou de vários pontos devido ao golpe na cabeça com um martelo. A polícia agora estava à procura de Peter. Menos de uma hora após o assassinato, ele foi visto pendurado pelos dedos na varanda de um apartamento no 3º andar. Ele caiu de pé no chão, quebrando as pernas e os tornozelos. Seu plano era pular de cabeça para acabar com a sua vida, mas ele mudou de ideia. Peter foi hospitalizado até 30 de abril de 1993 e depois transferido para a prisão de Brixton, acusado de assassinato. Em 22 de novembro de 1993, Peter escreveu a seguinte carta para o pai de Nisha da prisão de Brixton. Caro senhor, estou escrevendo para dizer o quão muito arrependido eu estou. Eu gostaria de ter sido parte da sua família, mas devido a esta situação, isso não parece possível. Dizer para a Nisha que eu a amava repetidamente simplesmente não funciona. Se há um problema com a minha cor, você está se vendendo muito barato. Então, se não se importar, envie minhas roupas para a prisão Her Majesty's, Jebb Avenue, Brixton, Londres. Peter nunca admitiu a acusação de assassinato, alegando homicídio culposo por responsabilidade diminuída. Na época, ele foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico e, portanto, foi condenado indefinidamente a uma unidade psiquiátrica de segurança máxima. Por 7 anos e meio foi onde Peter residia. Durante seu tempo lá, o histórico de Peter foi avaliado por profissionais. Peter lembrou-se de intimidar outras crianças desde cedo, especialmente aquelas que ele percebia como fisicamente mais fracas. Ele disse que gostava de ter poder sobre aqueles mais fracos do que ele e os forçava a dar-lhe doces e dinheiro, e a fazer coisas como amarrar seus cadarços. Ele também admitiu que, a partir dos 12 anos, integrava uma gangue, portando armas e cometendo roubos de rua. E em 1987, quando Peter tinha apenas 18 anos, ele tentou jogar alguém de um prédio de 6 andares. Em fevereiro de 2001, a equipe de enfermagem que trabalhava na unidade de segurança de alto nível
acreditava firmemente que Peter havia feito um progresso considerável, especialmente em sua maturidade e raiva. Eles agora afirmavam que ele era um homem muito melhor e que estava reabilitado o suficiente para se reintegrar à sociedade sob supervisão. Peter foi entregue aos cuidados de um assistente social que nunca havia trabalhado com um assassino condenado. Em 2002, ele foi transferido para o Riverside Hostel em North London, onde lhe foram entregues as chaves e ele podia ir e vir como quisesse. E em 2003, foram feitos planos para Peter se mudar para uma acomodação mais independente. E em fevereiro de 2004, foi submetido e concedido um pedido para Peter viver em uma acomodação com baixo suporte. Mas então, Peter foi transferido para uma ala psiquiátrica aberta no Hospital Geral de Newham para sua segurança, após alegações de que ele havia cometido abuso sexual em uma menina de 16 anos que morava perto do albergue. Apesar dessa alegação muito séria, isso nunca foi relatado ao Ministério do Interior. Ainda foi acordado que Peter poderia deixar a ala tanto quanto quisesse, acreditando que ele não era mais uma ameaça. Peter havia se tornado amigo de um homem chamado Brian Cherry, e os dois eram amigos há cerca de 2 anos. Brian morava perto do albergue, onde Peter estava hospedado. Ele foi descrito como um bom homem que tinha poucos amigos. Brian tinha uma mulher em sua vida chamada Nicola, que ele acreditava ser sua namorada, mas na realidade ela estava se aproveitando de sua solidão e conseguia extrair dinheiro dele. No dia 17 de fevereiro de 2004, Peter foi autorizado a deixar a acomodação e ele se dirigiu à casa de Brian. No caminho, ele parou em uma loja para pegar alguns itens. Ele comprou uma faca Stanley, uma chave de fenda e um martelo de unha. Por volta das 6 da tarde, Peter bateu na porta de Brian e Brian o deixou entrar. Por volta das 7:30 da noite, Nicola chegou à porta de Brian. Ela bateu e ninguém respondeu, mas ela podia ver que havia alguém dentro. A fechadura da porta de Brian estava com defeito. Ela sabia disso e conseguiu abrir a porta. Ao entrar, foi recebida pelo forte cheiro de desinfetante. Enquanto ela avançava pela casa, Peter saiu da sala da frente. Ele estava suando profusamente e também estava sem camisa. Peter mandou Nicola sair imediatamente. Ela perguntou a Peter onde Brian estava e Peter respondeu: Brian Cherry está morto. Nicola conseguiu dar uma olhada atrás de Peter e na sala de estar de Brian. Ela viu Brian no chão, deitado de costas nu, e seu braço direito havia sido desmembrado e estava a alguns centímetros de distância de seu corpo. Ela fingiu não ver essa visão horrenda. Ela sorriu e disse: Ok, vejo você mais tarde. Fechou a porta atrás dela e saiu. Nicola foi direto para a casa da mãe e pediu que ela acionasse a polícia. Ela não queria fazer isso ela mesma, pois acreditava que havia um mandado de prisão contra ela. Então, a mãe de Nicola disse à polícia para ir ao apartamento de Brian o mais rápido possível e explicou a situação que sua filha havia encontrado. A polícia chegou rapidamente ao local e bateu na porta, mas não obteve resposta. Após algumas tentativas, eles decidiram arrombar a porta para entrar. As luzes estavam apagadas e havia total escuridão, com um intenso cheiro de desinfetante no ar. Enquanto os oficiais avançavam com cautela, Peter surgiu. Ele estava ensanguentado, vestindo apenas jeans. Peter ficou imóvel, apenas encarando os oficiais. Os oficiais perguntaram a Peter o que estava acontecendo, e ele respondeu dizendo que havia invadido o apartamento e houve uma altercação. A polícia adentrou mais a casa e viu o corpo morto de Brian no chão. Eles perguntaram a Peter se ele tinha feito isso, ao que ele simplesmente respondeu: Eu fiz isso, sim, mas não sei por que fiz isso. A polícia então inspecionou ainda mais o apartamento. Eles entraram no quarto onde o corpo estava e viram que ambos os braços de Brian e sua perna direita foram completamente separados do corpo. Sua cabeça havia sido esmagada e parcialmente cortada.
Ao redor do corpo de Brian estavam os itens comprados anteriormente por Peter. A faca Stanley, a chave de fenda e o martelo. Todos eles estavam cobertos de sangue. Na cozinha, o policial encontrou o cabelo humano e carne de um braço. Ele tinha sido fatiado e estava em um prato pronto para ser comido. E no fogão havia uma frigideira contendo uma substância carnosa branca que parecia ter sido cozida. Enquanto o policial estava na cozinha, Peter virou e sorriu para o outro policial. E disse: "Eu comi o cérebro dele com manteiga. Estava muito bom." Peter usou o martelo de garra para quebrar o crânio de Brian e retirou parte de seu cérebro para fritar e consumir. A evidência forense confirmaria isso mais tarde. Sua cabeça foi atingida com um martelo mais de 20 vezes e foi parcialmente cortada. Peter também cortou a carne dos braços e pernas de Brian e consumiu isso também. Peter foi questionado sobre o motivo de ter desmembrado Brian Cherry. Ele respondeu: "Eu queria tirá-lo aos poucos e me livrar do corpo. Usei uma faca Stanley para cortá-los e algumas outras facas de cozinha, mas tive que pisar neles para quebrar o osso." Enquanto os oficiais esperavam a chegada de uma van para escoltar Peter até a delegacia, ele disse a eles: "Eu queria a alma dele." Peter foi acusado do assassinato de Brian. O estado mental de Peter deteriorou rapidamente durante seu período na prisão. Em março de 2004, ficou claro que ele estava se tornando mais violento. Ele havia dito àqueles que trabalhavam na prisão que queria matar um carcereiro e comer seu nariz. Os oficiais da prisão usavam escudos de motim ao abrir sua cela, temendo um ataque. No dia 15 de abril de 2004, ele foi transferido para o Hospital Broadmoor, uma instituição de segurança máxima. Um erro na gestão do hospital colocou Peter em segurança média. Apenas 10 dias após sua chegada ao Hospital Broadmoor, Peter atacou violentamente um paciente chamado Richard Loudwell. Richard era um homem de 60 anos que aguardava julgamento pelo assassinato de uma mulher de 82 anos e era um paciente na mesma ala que Peter. Em 25 de abril de 2004-3, membros da equipe ouviram 2 estrondos vindos da sala de jantar. Eles foram ver o que era o barulho e encontraram Richard deitado no chão ao lado de uma mesa e cadeira. Peter disse que havia estrangulado Richard com um pedaço de corda e esmagado sua cabeça no chão. Richard foi levado às pressas para o hospital, mas morreu devido a complicações do trauma cerebral. Após este ataque, Peter foi transferido para a segurança máxima e ficou sob constante supervisão, como deveria ter sido desde o início. Ele também foi avaliado mais a fundo pelos médicos. Em uma entrevista, Peter disse: "Eu tenho esses impulsos. Eu tenho esses impulsos desde que vi Richard. Ele é do fundo da cadeia alimentar, velho, e acabado. Eu estava apenas esperando minha chance de pegá-lo. Eu queria matar e comer ele. Eu não tinha muito tempo. Se eu tivesse, eu teria cozinhado e comido ele." Os médicos perguntaram se ele achava o canibalismo normal, ao que respondeu: "Claro que é normal. Canibalismo é normal. Está aqui há séculos. Se eu estivesse nas ruas, eu iria atrás de alguém maior, sabe? Para um desafio." Senti-me animado ao atacá-lo. Eu queria dormir com ele quando ele estava vivo, e também queria fazer isso quando ele estava morto. Eu queria cozinhar para ele, mas não tinha tempo nem acesso a equipamentos de cozinha. Eu brevemente considerei comê-lo cru. Peter, então, nomeou outro paciente como seu próximo alvo e disse: "É algo como um ritual. Acho que estou me tornando um serial algo." Ele então disse ao médico: "Você parece um cara inteligente e é bastante magro. Acho que eu poderia te pegar." E continuou a descrever como os braços e pernas de Brian tinham gosto de frango. O médico que falou com Peter afirmaria que ele era o homem mais perigoso com quem já havia falado. Ele disse que, num impulso, Peter era capaz de agir normalmente se precisasse. Peter foi acusado do assassinato de Brian e Richard e, em outubro de 2004, um pedido foi concedido para unir as duas acusações e foi julgado pelos assassinatos durante o mesmo julgamento. Peter foi considerado culpado
e recebeu uma sentença de prisão perpétua. O juiz, então, teve que estabelecer a sentença mínima em 35 anos, embora Peter tenha recorrido contra o mínimo de 35 anos e foi reduzido para 15 anos devido ao fato de que os assassinatos foram cometidos quando Peter sofria de uma grave doença mental, mas o tribunal indicou que era improvável que Peter fosse libertado algum dia. Questões foram levantadas sobre aqueles que supervisionaram o caso de Peter e as falhas óbvias que ocorreram. Uma investigação foi realizada, mas nenhuma ação disciplinar foi tomada. Peter ainda é um paciente em Broadmoor até hoje, e esperamos que é exatamente onde ele vai ficar. E agora, uma atualização de um caso anterior que pode aquecer seu coração. Recentemente, cobri a história de Diane Pransky. Se você viu o vídeo, sabe que é uma história incrivelmente horrível. Ao terminar o roteiro do vídeo, descobri uma vaquinha ativa para Diane, pois, devido às suas lesões, ela precisa de cuidados constantes e também precisava de uma nova cadeira de rodas. Deixei um link para a vaquinha e eles realmente não esperavam a resposta. Juntos, a perturbadora comunidade conseguiu arrecadar milhares para Diane. Antes do vídeo ser publicado, o fundo de Diane estava em pouco mais de $6.000 e por causa do seu generoso apoio, o fundo agora está em pouco mais de $14.000. Conversei rapidamente com a filha da Diane, que está muito grata por todas as doações. Obrigado a todos.